meu Deus. Oh, eu te glorifico, Pai, pela existência desta igreja. Eu te glorifico pela vida do pastor Nemésio e da sua família. Eu te glorifico pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Eu te glorifico porque sei que a história de vida de algumas pessoas não será mais a mesma depois desta noite. Eu te glorifico porque o Senhor há de trabalhar aqui. E enquanto o Senhor está trabalhando aqui, muita coisa que precisa ser resolvida lá será resolvida hoje à noite. O Senhor vai alinhar, Senhor, o propósito e os planos. E eu sei que o chão que os teus filhos pisarão daqui para frente não será o chão do medo, não será o chão da insegurança, não será o chão das crises, das dores, dos vales, mas será o chão da certeza de um Deus que cuida de nós. E eu creio nesta hora, Pai, que o teu Espírito já está confirmando ao coração de pessoas que estão aqui, que cada um dos que estão aqui serão movidos e movimentados na direção do teu propósito. E eu sei que grandes coisas o Senhor há de fazer. Por isso eu te peço, recebe agora a adoração da tua noiva, recebe agora a adoração da igreja. Enquanto a igreja te adora, faz com que o céu vá chegando bem mais perto da gente aqui, Senhor. Faz isso, Pai. Faz com que a tua glória seja uma realidade no meio da gente, porque eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor não nos falta. Muito obrigado por termos chegado em paz aqui. Obrigado por ter nos trazido e me permitir, Pai, servir a tua igreja aqui. Fica com a gente, fala com a gente, toca na gente, chega perto da gente, abraça a gente, renova a gente, Senhor. Oh, em nome de Jesus. Vou deixar você adorar por um minuto. Eu vou deixar você adorar e permitir que essa presença ela flua em você aí. Dê total liberdade a Ele nesta hora, porque hoje Ele marcou para dizer a você: eu vou mudar essa realidade. Oh, cadê você para dar glória a Deus bem alto aqui? Cadê você? Cadê você para adorar, 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 adorar? Adore com liberdade, adore, adore, mas grite para o céu ouvir você adorando. Muito obrigado pelo teu cuidado com a gente. Oh, como é bom ouvir as línguas do céu neste ambiente. Está na geração viva. Deixe o Senhor trabalhar na história da sua vida esta noite. Fica com a gente. Em nome de Jesus, fica com a gente, porque a gente precisa da tua presença. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor, glorificado. Ele é Deus, Ele cuida de você. Ele é Deus, Ele cuida de você. Abra, por favor, a palavra de Deus comigo. O Evangelho de Jesus, como vamos escrever Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, o capítulo é o capítulo de número 5. Observe, por gentileza, alguns versículos deste capítulo.
versículo de número 1 em diante. Lucas capítulo 5. Todos acharam? Todos acharam? Graças a Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores que estavam ali, havendo eles descido do barco, passaram a lavar as redes, ou lavavam as redes. Entrando Jesus em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lança-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos. Diga isso: encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Tome seu assento, por favor. Minha gratidão a todos vocês pelo carinho, pelas orações. Minha gratidão ao pastor da igreja, pastor Nemésio, bispo Nemésio. Minha gratidão a todos os obreiros queridos da igreja, que junto ao pastor oram por pastores, e nós somos alvos também, né, dessas maravilhosas orações que são feitas de forma constante. Muito obrigado, querido. Essas orações que são feitas de forma constante pela Igreja do Senhor no Brasil, e nós estamos inseridos nesse contexto da igreja pela obra de Jesus. Tem coisas que a gente às vezes lê e a gente fica se perguntando, depois de tanta coisa que a gente ouviu sendo pregada sobre o assunto, o que é que isso ainda tem a dizer a gente? Mas eu confesso que ao ler esse texto, uma afirmação me veio ao coração. E a afirmação que me veio ao coração é que não existe nesse universo nenhum ser mais interessado no nosso vazio do que o próprio Deus a quem amamos. Eu vou repetir mais uma vez. Não há ninguém mais interessado no nosso vazio do que o próprio Deus. É claro que essa afirmação ela parece estranha, até porque as muitas declarações que nós, obrigado querido, as muitas declarações que nós fazemos e ouvimos, principalmente no nosso meio pentecostal, é que o Senhor está interessado nos cheios. E não é errado dizermos que Deus tem interesse em gente cheia, que Deus quer que as coisas estejam cheias, que transbordem, até porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor usou a boca de Isaías, lá no capítulo 54, a profecia dizia respeito a um transbordar. E eu penso que aquela palavra não se aplicava apenas ao povo que estava em cativeiro, o povo de Judá, mas se aplicava às gerações que viriam, até porque era justamente o Messias que viria para trazer esse tempo transbordante. Mas ele viria trazer esse tempo transbordante não para aqueles que já transbordavam, mas sim para os vazios. E foi ele quem deixou claro em Marcos capítulo 2, quando questionado por um grupo de religiosos, o que é que ele estava fazendo no meio dos pecadores, dos doentes, dos aflitos, dos cansados.
E ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E quanto mais doente, mais vazio. E quanto mais vazio, melhor para mim. Porque ninguém, eu repito, está mais interessado no nosso vazio do que o próprio Deus. E quando eu falo desse vazio, esse vazio ele atinge áreas da nossa vida e que só a gente sabe, só a gente percebe, só a gente consegue detectar. O máximo que algumas pessoas podem fazer é adentrar as portas da casa e, dependendo do nível de comunhão, de amizade, de intimidade que nós temos com ela, a gente passa a dar a elas pelo menos o direito de saber alguma coisa que a gente está sofrendo em alguma área, e se for financeira, fica mais exposto. Mas a maior parte do vazio com que a gente tem que lidar diariamente, eles estão ligados a coisas mais particulares, a coisas mais pessoais, a coisas mais íntimas. E a maior parte das pessoas, elas não conseguem enxergar isso. Por quê? Porque a gente disfarça bem, a gente apresenta um sorriso, a gente evita chorar, a gente tenta não gritar, a gente faz de tudo para que as pessoas de alguma forma não percebam. Mas dentro da gente, só a gente sabe, na nossa convivência mais íntima e mais profunda, onde está esse vazio instalado, onde está estabelecido esse vazio, e como é que isso vai ser resolvido, só Jesus sabe. Agora, eu quero afirmar ao seu coração que ele não veio a esta reunião por acaso. Ele só veio a este culto porque sabe que tem pessoas que hoje chegaram trazendo algum vazio para cá. E eu quero dizer a você, esta noite aqui, você não vai terminar com esse vazio. Porque o Deus que está interessado neste vazio da sua vida é o Deus que sabe como preenchê-lo. Agora, interessante isso. Deus interessado no vazio. A Bíblia deixa claro que ao longo da história o próprio Deus só deixou um lugar que ele disse: olha, eu vou descer ali, mas ali eu não quero que esteja vazio. Foi o lugar santíssimo do tabernáculo, porque o tabernáculo que o próprio Deus estabeleceu, lá em Êxodo 25, verso 8, ele disse a Moisés: eu quero que esse tabernáculo tenha 3 partes, que ele seja composto de um átrio, um lugar santo e um santo dos santos. E em tudo que houver de separação nesse tabernáculo, vá colocando peças aí. Agora, lá no íntimo, lá no mais profundo do santuário, coloque uma arca. E é ali que eu vou descer. É interessante que o sacerdote entrava ali uma vez por ano. É claro que durante o ano ele ia outras vezes, mas ali uma vez por ano ele fazia um sacrifício anual. Esse sacrifício era apresentado em favor daquela nação amada. E naquele dia, aquele sacerdote entrava tendo que cruzar as muitas etapas que lhe eram propostas naquele santuário, porque ele passava por um altar do holocausto que estava lá no átrio, passava por uma pia do lavatório, passava por uma mesa, passava por um candelabro, chegava no altar de incenso, e ali estava o segredo. Porque quando ele oferecia a mistura da onixa, do estoraque, do gálbano, e aquela fumaça subia, aquele incenso para muita gente poderia não dizer muita coisa, mas o céu estava atento ao cheiro que saía do santuário, e o próprio Deus descia no santuário. E diz a Bíblia que Deus não vinha, não era no lugar santo, não era no átrio, apesar de haver uma conexão entre eles. Deus vinha, era no santíssimo lugar. E aquele lugar foi o único lugar que Deus disse: eu vou chegar, mas não quero que aquele lugar esteja vazio. Eu quero que você faça uma arca e coloque essa arca ali de madeira revestida de ouro, coloque lá uma tampa do propiciatório, coloque lá a imagem de querubins ali, porque ali a minha chama azul vai descer e a minha presença vai se revelar ali. Eu quero que essa arca esteja lá, para que o homem que vai entrar e vai cruzar todas as etapas do átrio até o Santíssimo, ele saiba que o encontro não é um encontro fantasia, é um encontro sério, é real. Eu vou estar lá esperando por ele, e a prova disso é que a minha própria presença, ela vai estar manifesta lá no Santíssimo lugar. E eu vou estar ali revelado, primeiro, sobre a arca, e segundo, eu trarei a minha glória junto à presença,
para que o homem saia dali marcado e nunca mais seja o mesmo, e a nação também não. E havia mudanças significativas ali. Agora, interessante é que é o único lugar, eu repito, que o próprio Deus disse que não queria um lugar vazio. Porque em todos os outros lugares onde a manifestação da presença de Deus ela foi uma realidade, o próprio Deus disse: tem que estar vazio. Agora, Deus ama esse vazio? Ama. Tem interesse nesse vazio? Tem. A única coisa com a qual Deus não consegue lidar é com a ausência. Ele consegue lidar com o vazio, ele se interessa pelo vazio, ele ama o vazio, ele se manifesta no vazio. Mas a única coisa que ele não consegue lidar é com a ausência. Ele aceita o vazio, desde que aquele que é alvo da sua graça esteja presente. Mas se ele estiver ausente, o próprio Deus não tolera isso. E é isso que lá no Éden, quando o homem cai, o próprio Deus vai procurá-lo. E você sabe bem da história, porque o próprio Deus chama o nome dele: Adão, onde estás? E ele diz: eu ouvi a tua voz pairando no jardim e me escondi, eu tive medo. E por que estou escondido? Eu estou escondido porque eu pequei contra ti. E o próprio Deus vem e diz: se você me trouxesse, mesmo com as suas limitações e falhas e pecados, o seu vazio, eu lidaria com ele com a maior naturalidade. Como vou lidar? Porque eu vim te dizer que existe uma saída. Da semente da mulher vai nascer um que vai ferir a cabeça de Satanás. Agora, eu preciso que você entenda que eu não consigo lidar com o vazio do ausente. Eu vou lidar com o vazio daquele que está presente. E é por isso que eu estou lhe chamando para a minha presença. Porque eu consigo amar o seu vazio, mas ter dificuldade de lidar com a sua ausência. E é por isso que a partir dali, Deus sai na história bíblica caçando homens com o único interesse de achar nesses homens gente que correspondesse, apesar do vazio, com a sua presença. Aleluia. E é por isso que ele acha um Enoque. A Bíblia diz: e Enoque andou com ele e ele disse: vou te arrebatar. Ele acha um Abraão, acha um Isaac, acha um Jacó, e a partir dali ele estabelece um contato com aqueles homens. E esse contato já não era aquele contato do jardim da comunhão, mas era um contato também intenso e profundo, a tal ponto da Bíblia dizer que Deus visitava a tenda desses homens. E esses homens tinham uma tenda particular para o encontro com Deus. E diz a Bíblia em Gênesis 18, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 26, em Gênesis 32, que tanto Abraão como Isaac como Jacó tiveram uma experiência profunda com a presença de Deus justamente nessa tenda. Deus estendeu isso mais na frente para um homem chamado Moisés. E Moisés, que não teve tanto direito sobre o tabernáculo que levantou, ele tinha uma tenda do encontro. E lá naquela tenda o próprio Deus vinha e falava com ele cara a cara. Era tão intensa a manifestação de Deus com ele ali, que a Bíblia diz que um dia Deus o convidou para subir o monte, e Deus tocou na cara dele. Pá! E quando ele desce dali, as pessoas estão olhando o rosto dele brilhando, e elas não conseguem lidar com o brilho do rosto de Moisés. Porque pessoas que são marcadas por Deus, não é todo mundo que consegue discernir. Pessoas que Deus marcou, pessoas que Deus tocou, pessoas que Deus separou e pessoas que Deus ungiu e marcou. Essas pessoas não são discernidas, percebidas e assimiladas por todo mundo. Por isso naquele dia, quando ele estava descendo, as pessoas que olhavam para o rosto caíam. E alguém teve uma brilhante ideia: cobre o rosto dele, porque ninguém aguenta o nível da glória que está no rosto de Moisés. Aleluia. O próprio Deus, quando viu Arão e Miriam inquietos, diz a Bíblia que Deus desceu na tenda. E diz a Bíblia em Números capítulo 12 que Deus veio e falou algo aos ouvidos de Arão e de Miriam. E as palavras de Deus foram essas: se existe em Israel profeta, eu falo com eles em sonhos e visões, porém com meu servo Moisés eu falo com ele bafo no bafo. Essa é a expressão hoje. Eu trato com ele olho no olho, boca a boca, e falo com ele cara a cara.
O próprio Moisés era que vivia esse nível. Só que quando Deus levanta Moisés, Deus levanta pensando na geração que vai entrar na terra prometida. Em quem Deus estava pensando? Em Josué. E Josué percebeu que havia um mistério naquela tenda. E ele não vivia ligado ao tabernáculo, porque Deus reservou o tabernáculo para a tribo de Levi, para os sacerdotes. Mas ele ia para a porta da tenda de Moisés e ficava lá. E aquela presença que vinha na tenda manifestava-se de uma forma tão intensa que eu acredito que reverberava de uma forma tão poderosa, tão potente, tão extraordinária, que impactava até Josué que estava lá fora. Josué disse: é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver essa experiência com Deus que consegue lidar com o meu vazio e que ama a minha presença apesar do meu vazio. Você consegue entender isso? É Deus relacionando-se com os homens, apenas querendo mostrar a esses homens que Ele está interessado no vazio deles. O que Ele não quer é a ausência desses homens. Mas enquanto esses homens estiverem interessados em se aproximarem, enquanto esses homens estiverem interessados em tocarem, em alcançarem, em atingirem, em buscar a sua face, a qualquer momento Deus vai rasgar o céu e vai descer ao encontro desses homens. E a minha oração é que Deus encontre a gente aqui hoje. Se Ele encontrar aqui gente que pelo menos trouxe o coração, ainda que marcado por um vazio, mas que está presente, eu quero declarar que hoje a sua noite vai ser diferente. Você está preparado para isso? Dê um glória a Deus bem alto aqui nesta manhã. Então veja que Deus vai simplesmente lidando com o vazio do homem, mas não quer lidar com a ausência. Ele chama para perto, chama para comunhão, chama para intimidade, chama para profundidade, chama para intensidade de relacionamento. Por que Ele vai fazendo isso? Porque Ele quer dos homens o vazio e Ele quer dos homens a presença. É por isso que você vai ler no Antigo Testamento todos os tabernáculos ou todos os templos que vão sendo erguidos, desde o santuário do Éden, até a arca de Noé, até o tabernáculo de Moisés, até a tenda patriarcal. Você vai lendo que a Bíblia mostra Deus se manifestando e se revelando em santuários, em espaços, em lugares. E a Bíblia diz que o próprio Davi ergueu um que ficou conhecido como o tabernáculo de Davi. Deus estava lá, não tinha muita coisa, mas o próprio Deus achou ali um lugar para a arca, e Ele veio se manifestar ali. Glória! Passou-se o tempo. Quando Davi sai de cena, levanta-se aquele templo conhecido por todos nós, que é o templo de Salomão. E o próprio Deus viu o templo de Salomão muito cheio, mas Ele disse: Salomão, eu não estou interessado demais no que está no templo. Eu quero saber de você que vai entrar aí. O que é que você tem para me apresentar? E Salomão, na oração dele, em 2 Crônicas, capítulo de número 7, ele diz: eu só tenho vazio para te dar. E Deus disse: mas está presente? Ele disse: estou. Então Deus diz: eu aceitei seu sacrifício. Agora olha que interessante. É que Deus já não consegue mais, ao longo da história, estar lidando apenas com os homens ligados a esse santuário. O que é que Deus faz? Ele tem um interesse. Qual é o interesse? Colocar a cara dele para que o homem veja no meio dos homens. E isso não era algo tão comum e tão simples de fazer. Até porque Ele teve que vir preparando o caminho. E diz a Bíblia que Ele veio usando profetas para isso, dizendo: olha gente, eu quero o vazio de vocês, hein? Eu estou interessado no vazio de vocês. E Isaías profetiza e diz que ele viria em busca de uma geração vazia. E lá no capítulo 9 ele diz assim: para essa geração vazia nascerá uma luz da glória de Deus. 700 anos antes dessa luz se manifestar, Isaías profetizou. E quando essa luz vem, olha o que ela vai fazer. Paulo diz em Filipenses, capítulo de número 2, verso 5 e diante, que o que vai acontecer ali é chamado de striptease da graça. Ele que é envolvido em glória, dominado e possuído por glória. Paulo diz que ele, sendo Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, descendo e assumindo um espaço vazio. O que é que ele faz? A Bíblia diz que ele vai se despir. É isso que ele faz, é um striptease da graça. Ele vai tirando as vestimentas de glória, ele vai tirando as suas roupas de poder, ele vai se despindo e vem diminuindo, 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 até caber no ventre de Maria. E ele acha o espaço vazio de uma virgem. Quando ele acha esse espaço vazio, ele diz: é ali que eu quero me manifestar. Aleluia. E ela olha para ele e diz: mas como vai ser este negócio? E ele diz: é simples. O Espírito do Senhor te envolverá. Eu tenho que me segurar, senão eu corro hoje aqui. Eu estou sentindo a presença do Eterno nesse lugar. Quem está sentindo o cheiro de Jesus aqui? Pode dar uma glória bem alto para ele, ele merece. Olha que coisa interessante. Ele vai ali para o ventre virgem e permite-se ser gerado pelo Espírito Santo ali dentro. E diz a Bíblia, a partir do escritor aos Hebreus, que o próprio Espírito Santo com o Pai coloca as mãos no ventre de Maria, cerca aquele ventre, está em Hebreus capítulo 10, versos 5, 6 e 7. E quando ele entra naquele território, ele começa a fazer um corpo. E formando aquele corpo, ele diz assim ao Espírito Santo: vamos entrar ali, eu, você e o Verbo. E não sou eu que digo isso, Paulo que diz. Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 19: e ele decidiu que em Cristo a plenitude da divindade fosse manifesta. Aleluia. Ele coloca tudo que ele tem de poder lá em cima no vazio de um corpo aqui embaixo. Aleluia. Por que ele faz isso? Para que João pudesse escrever no capítulo 1, verso 14: e o Verbo se fez carne. Vou dizer mais uma vez: e o Verbo se fez carne. Em outras palavras, e o Verbo ocupou nesta terra um espaço vazio. Aí a Bíblia diz assim: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Agora imagine que se no corpo de Cristo, aquele corpo lá, eu estou falando daquele corpo de Jesus, que é um corpo misterioso. Diga comigo bem alto: o corpo de Jesus é um mistério, vai. O corpo de Jesus é um mistério. É um mistério. Ele não podia botar qualquer roupa assim, porque ele colocou roupa. Teve gente que tocou na roupa dele e foi curado. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os enfermos, porque Deus era com ele. A expressão não era com ao lado, não era com como participante, a expressão era Deus era nele. Então, à medida que ele ia andando, as pessoas queriam tocá-lo justamente por isso. Eu acho estranho às vezes Jesus, por exemplo, tentando dormir, porque se a plenitude da divindade estava naquele corpo, como é que ele conseguia dormir? Ah, pastor, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então vai discutir com Paulo, porque é Paulo quem diz que nele, naquele corpo, habitava a plenitude da divindade. O que Paulo está deixando claro para a gente é que era impossível Jesus se mover sem que o céu se movesse com ele. E ele estava simplesmente dizendo, a partir dali, que qualquer pessoa poderia, assim como Maria, gerar dentro de si algo poderoso do Espírito Santo.
E a prova seria justamente olhar para os passos dele, para que a partir desse olhar para Jesus, a gente pudesse perceber a dimensão de glória a qual ele veio propor para que a gente vivesse nesta terra. E a gente ainda não entendeu, porque na hora que a gente entender, não vai ter enfermidade que aguente perto da gente. Na hora que nós como igreja entendermos que o céu se move na medida que a gente se movimenta, muita coisa vai mudar na realidade da nossa existência e da nossa vida. E é por isso que o próprio Deus está hoje conectando as pessoas que estão aqui, porque vai haver um movimento de Deus nesta história da sua vida. Olha que coisa, eu estou falando do corpo de Jesus. Ele dormiu um dia, deu problema, porque os discípulos se levantaram e disseram para ele: tu não te importa que a gente pereça, não? Ele disse: calma, rapaz, isso é só um culto. Vazou poder. Aleluia. O mar, Aleluia. o vento, Aleluia. e todo mundo inquieto. Ele disse: calma, calma, vocês me acordaram, é hora de pregar, vou me levantar. Ele levantou-se, disse: mar, vento, aquieta-te. E tudo se fez bonança, porque o que ele carregava dentro dele era a plenitude da divindade, porque o Deus do céu, que ama o vazio, decidiu colocar o rosto dele entre os homens para dizer aos homens: eu vim buscar o seu vazio para mim. Olha que interessante. Ele pega esse corpo de Jesus, tão simples, né? Que ao longo da história vai acontecer algumas coisas com ele. Pelo menos 3 coisas eu vou citar rapidamente para a gente entrar no texto que eu li. Com esse corpo de Jesus, é um corpo que o próprio Deus faz manifestar-se por meio de uma encarnação. Diga, encarnação. Esse corpo vai ser introduzido na terra pelo menos 3 vezes na história. 3 vezes. A primeira por meio da encarnação. Fale bem alto, diga encarnação, vai. Você vai entender onde a gente quer chegar, mas vamos lá. Diga encarnação, vai. Segundo, esse corpo vai ser introduzido porque ele vai morrer numa cruz. Ele vai ser sepultado. Mas quando chega o 3º dia, algo acontece. É que aquele corpo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, o próprio Deus vai soprar sobre ele e vai ressuscitá-lo. Glória. Então o corpo encarnado agora vai ser apresentado ao mundo como um corpo ressuscitado, para lá no futuro ser apresentado como um corpo glorificado. Agora pense que o corpo de Jesus ressuscitado, ele carregava algumas coisas estranhas. Por exemplo, a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias nesta terra fazendo milagres. E João diz assim: olha gente, eu queria que vocês entendessem que se eu fosse testemunhar o nível dos milagres que o corpo de Jesus fez depois de ressuscitado, os livros do mundo todo não dava para registrar. Glória a Deus. Você imagina o nível de poder que ele carrega? Falando do corpo dele, o nível de poder que ele carrega, simplesmente porque Deus decidiu apresentar uma imagem que veio buscar o nosso vazio aqui embaixo. Ele pega esse poder e manifesta durante 40 dias, faz milagres absurdos e assustadores, e esses milagres faz todo mundo ficar estarrecido. Os próprios discípulos dizem: é impossível contar todos os milagres, e eles nem contam, porque eram milagres que surpreendiam e surpreenderam eles de uma forma maravilhosa. Esse mesmo corpo é o corpo que, quando ressuscitado, a Bíblia diz que o próprio Deus vai fazer com que esse corpo, para se apresentar a um grupo de discípulos que está trancafiado em um determinado lugar, ele vai se apresentar, e ele poderia bater na porta, abrir a porta, mas o texto diz que ele atravessa a parede, esse corpo. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou repetir para ver se você pega. Esse mesmo corpo que veio buscar o nosso vazio atravessa uma parede. Glória a Deus. E alguém me perguntou em uma das salas de seminário que eu dou aula, alguém disse para mim assim: ô professor, me diga por gentileza então, por que é
que esse Jesus que atravessou a parede com aquele mesmo corpo, na ressurreição precisou que a pedra do túmulo fosse removida? E eu disse para alguém, a questão é que a pedra não foi removida por causa dele. A pedra foi removida por causa de quem estava indo vê-lo. Porque eu vou lhe dizer, não existe esposo melhor do que Jesus. Além de educado, é extremamente organizado. Saiu da cama, deixando os lençóis tudo no seu devido lugar. Até porque ele está morto, enrolado, são 20 metros de pano. Eu vou repetir, 20 metros de pano. Ele está enrolado de uma ponta a outra. E quando você olhava para aquilo, dizia assim: como é que ele saiu daí? Porque a Bíblia diz em João capítulo 20 que quando Pedro e João foram lá, se abaixaram e ficaram olhando, porque viram os lençóis que ele foi enrolado do mesmo jeito. Mas como aquele corpo vai sair dali? Porque ele está assim, ó, enrolado, pano para cá. Entende? Ele está aqui. De repente Jesus sai. Aleluia! E alguém diz: mas como é que ele saiu desse aperto? Ele é especialista nisso. Ele sai sem quebrar nada, sem rasgar nada. Eu vim para... você não está entendendo, eu vou dizer de novo. Ele sai sem rasgar nada, sem quebrar nada. Porque ele sabe como tirar a gente dos imprensados da vida. E eu vim profetizar que ele tem uma saída para você e vai ser de uma forma maravilhosa. Você recebe essa profecia na sua vida? Ele vai sair de uma forma que vai te espantar. Quando você olhar, você vai dizer assim: mas como é que eu saí disso? Ele diz: do mesmo jeito. A situação era tão interessante que a Bíblia diz que os discípulos se abaixaram. Se eles se abaixaram, eles não se abaixaram apenas a altura para entrar. Eles se abaixam é para ver. Aleluia! Pedro e João. Ô João, o homem saiu dali. Glória! Aleluia! Você vai entender, eu estou profetizando algo sério sobre a sua vida. Você vai entender. Está lá, os lençóis, do mesmo jeito que ele foi enrolado, está tudo lá. Ele olha, o espaço está vazio. Quando a Bíblia diz que eles se aproximaram, aquilo que foi colocado como sobre o rosto de Jesus está lá dobrado. Ele deixou tudo tão organizadinho. Que esposa é esse? Aleluia! Eita Deus! Aí alguém diz: mas por que ele remove a pedra então? Ele remove a pedra porque tinha um grupo de mulheres, como ele é educado, tem um grupo de mulheres que estavam indo para lá dizendo assim: quem é que vai nos remover a pedra? E ele disse: vocês estão pensando que eu vou amar a igreja e vou me manifestar de uma forma mal educada para ela? Não, senhor, eu sou educado, eu vou sair deixando a porta aberta para a igreja entrar. Você está entendendo na sua vida o que ele está fazendo? Agora olha que corpo interessante. É o corpo dele. Sai do imprensado, sai da sepultura, não precisa da pedra removida, remove para os outros e faz milagres. Pega este mesmo corpo, atravessa a parede. E com este mesmo corpo que atravessa a parede, a Bíblia diz que ele vai para a beira da praia comer peixe. Agora, pelo amor de Deus, se tu pegasse qualquer alimento e jogar daqui naquela coluna ali, é natural que bata e caia. Como ele pode comer e passar uma parede? Eu estou falando do mesmo corpo que foi encarnado e que agora é ressuscitado. E que ele diz à mulher: olha mulher, eu ainda não fui glorificado, a terceira fase ainda vem. Eu digo: o senhor não chegou ainda na fase, não, já está fazendo tudo isso. Dá uma olhada para alguém do teu lado e diga: o teu Jesus tem poder. Fala para ele. E é esse Jesus que olha para os discípulos dele e diz assim: vamos comigo no monte.
O que é que o senhor quer? Não, é coisa simples. Vocês vão me ver com esse corpo aqui voar. Glória. Ele está aqui, sério. Tem coisa que me deixa assustado quando eu leio na Bíblia. Ó, Aleluia. ele está aqui. Tem um manto lá sobre ele. Tem um manto lá. E ele começa daqui, os discípulos aqui, conversando com ele. Será nesse tempo que tu restaurarás o reino de Israel e... Glória a Deus. Aleluia. As vestes começam a se manifestar como resplandecentes, como foi na transfiguração. E ele começa a subir, os discípulos estão olhando e dizendo: o corpo físico dele está subindo Aleluia. para o céu. Glória a Deus. Aleluia. E eles estão olhando para aquele corpo que está indo lá. O texto diz que ele vai subindo, 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 e aquele corpo vai ser engolido pelo céu. Glória a Deus. Particularmente, a ideia de ir para lá seria em espírito, mas ele está levando um corpo para lá. Porque aquele corpo era a própria imagem que Deus colocou na terra para buscar o vazio do homem. E eu quero que você entenda o que está acontecendo, porque quando ele está levando esse corpo para lá, ele está deixando claro que não vai deixar a igreja desamparada e vazia aqui. Ele diz: eu vou levar a garantia para lá, para que o Espírito Santo desça na vida deles aí. Só que é nesse momento que a gente começa a questionar algo. Por que que Deus está levando esse corpo físico lá para cima? E detalhe, diga comigo bem alto, detalhe. Ele vai subindo e a gente pensa que quando ele saiu daqui do primeiro céu, ele já apareceu com a cara no terceiro. E não foi não. Porque do primeiro céu aqui para baixo, tudo é Cronos. Do primeiro céu para cima, tudo é Kairos. E é isso que o próprio Deus está dizendo a você hoje. Porque a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ó. Tem alguém querendo pregar comigo aí? Olha para cá. A Bíblia diz assim, que ele some. E enquanto ele está subindo, desaparece. Eu digo que ele sumiu aqui. O primeiro céu engoliu ele. Entre o primeiro e o segundo acontece uma série de coisas lá. Porque na medida que ele vai subindo, ele vai também se manifestando aqui embaixo. Se manifestando aqui embaixo. Se manifestando aqui embaixo. Ele sobe se manifestando. É sério, pastor, sério. Ele na subida, ele vai se apresentar a Saulo de Tarso, vai aparecer para Estevão, ele vai aparecer para muita gente. Porque uma vez que ele está ressuscitado, ele tem o poder sobre todas as coisas, e foi ele quem disse: todo o poder foi me dado no céu e também na terra. E ele está falando em corpo físico. É um corpo que o sangue ficou na cruz, sim, mas esse corpo físico é que ele está levando lá para cima e dizendo: eu vou aparecer lá embaixo. Só que o detalhe é que na medida que ele está subindo, João chegou em Apocalipse capítulo 1, 2, 3, 4, foi lá em cima, procurou ele e não achou. E João diz: eu ouvi quando alguém pegou um livro selado por dentro e por fora e gritou assim: quem é digno de desatar os selos desse livro? Aí está escrito assim, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, Apocalipse 5. Não havia ninguém no céu, nem na terra. Ele está falando do terceiro céu. No céu, dos céus, no céu. Ele não usa no plural, ele diz no céu. Não havia ninguém no céu, não havia ninguém na terra e nem debaixo da terra que pudesse haver. João diz: comecei a chorar porque eu procurei ele e não achei. A pergunta de João foi: onde está Jesus?
Porque eu estava lá embaixo com 500 irmãos e vi quando o corpo dele foi engolido pelo primeiro céu. Cadê ele? Não é possível que eu cheguei aqui primeiro do que ele. E ele acabou de aparecer para mim ali embaixo em Apocalipse 1. Cadê ele? Onde está ele? E ele começa a chorar. A gente não consegue entender olhando apenas para alguns versículos do Novo Testamento. A gente tem que fazer uma viagem lá para o Antigo para poder entender algumas coisas. E Daniel, no capítulo 7, diz o que foi que aconteceu quando ele sumiu do primeiro céu. Então, o primeiro e o segundo céu, ele vai subindo. E Daniel diz: eu vi quando uma escolta celestial chegou perto dele e disse: me acompanhe. E a visão de Daniel se abre quando ele vai subindo. Daniel disse: eu vi quando a visão desapareceu dos meus olhos. E fechou-se o segundo céu para ele. Porque a partir dali, do segundo céu para o terceiro, a visão de outro homem da Bíblia se abriu. Esse homem não tinha muita coisa não para ver, ele só tinha uma harpa. O nome dele era Davi. E no Salmo 24 ele diz o que aconteceu do segundo para o terceiro céu. Ele diz que ouviu vozes que gritavam e diziam assim: levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E haviam seres que diziam: mas quem é este Rei da Glória? Porque até então poderiam conhecê-lo como verbo, mas como Rei da Glória, carregando um corpo físico cheio de poder e autoridade, para lá não. Então ele está dando uma olhada particularmente e dizendo: quem é este Rei da Glória? E alguém diz lá do lado de fora: o Senhor, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Pastor, o senhor está falando essas coisas para quê? Para tentar te fazer entender o quão poderoso é o corpo de Jesus. Só isso. Só para lhe fazer entender que você está se relacionando não é com um cabeça fraco, e que você não faz parte de um corpo fraco. Aleluia. Glória a Deus. Porque diante desse corpo não tem parede. Aleluia. Diante desse corpo não há portas fechadas. Aleluia. Diante desse corpo, eu estou falando justamente disso. Diante desse corpo não existe nada que impeça o crescimento, o avanço, a multiplicação, a marcha. E é isso que você precisa assimilar, porque quando esse corpo vai para lá, Jesus já estava dizendo: antes que a igreja chegue aqui, eu quero que ela entenda que o céu já está garantido para ela. Porque a igreja não será chamada apenas de noiva, ela não será chamada apenas de menina dos sonhos, ela não vai ser chamada de geração sacerdotal ou de príncipes e princesas do reino, ela vai ser chamada de corpo de Cristo. E é justamente aí, neste corpo, que Deus resolveu fazer habitar, manifestar a plenitude da divindade. E é isso que eu quero mostrar a você rapidamente. Porque quando você olha para o texto que a gente leu, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está apenas achando o corpo. Ele está apenas localizando o corpo. Ele está apenas localizando a igreja. Ele está apenas achando a igreja. Só que quando ele acha a igreja, ele não acha a igreja por aquilo que ela tem para apresentar. Ele acha ela justamente pelo vazio. E o vazio da igreja é que atrai ele. Inclusive, quem ele está achando aqui não é pouca coisa. É simplesmente Pedro, que vai ser um representante maior da igreja no futuro. E quando ele acha Pedro assim, diz o texto: com o barco vazio, com a rede vazia, lavando as redes, com o coração e a alma vazio. E talvez você diga: mas pastor, em João capítulo 1, verso 41 e 42, ele já tinha falado algo a Pedro, mas ele ainda não havia assumido a autoridade sobre Pedro. Ele só vai assumir nesse dia que ele entra no barco.
Porque ele mexer com o nome de alguém não significa que ele entrou para possuir alguém. Mas uma vez que ele pisou no barco de alguém, e é isso que eu quero que você entenda aqui para a gente já trabalhar para encerrar. Mas quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém aqui. Amém. Eu estou profetizando. Deus olha para aquele barco vazio, para aquela rede vazia, para aquele coração vazio e diz: é aí que eu vou entrar. Aleluia. Olha, o mesmo corpo que ele vai usar para atravessar a parede, para comer peixe, para subir para o céu, para fazer milagre que não dá para contar, é o corpo que ele vai levar para dentro desse barco. Eu vou repetir mais uma vez. Este mesmo corpo que a gente acabou de citar aqui, que vai rompendo os bloqueios do céu até chegar na eternidade, é o corpo que ele colocou dentro do barco de Pedro. E é esse corpo que, quando entra, preenche todo o vazio daquela embarcação. Aí você, olhando para o texto, diz assim: mas pastor, Pedro está lá, depois de ter passado uma noite inteira tentando pescar e não conseguiu nada. O que ele está fazendo é justo. Ele está lavando as redes e dizendo: a minha vida de pescaria acaba hoje aqui. Porque eu, com todas as habilidades que tenho, passei a noite toda tentando pescar e deu tudo errado. Quando ele diz deu tudo errado, Jesus diz: posso entrar? Aleluia. E entra no barco. Qualquer pessoa diria para ele: ei, não entra aí não. Ele diz: mas por que eu não vou entrar? Ele diz: porque é tão vazio esse barco. Essa rede é tão vazia, este coração é tão vazio. Ele diz: mas a igreja que eu quero fazê-la uma potência nesta terra é uma igreja de homens com a embarcação vazia mesmo. Apresenta-se o barco e ele entra. Ele diz a Pedro assim: pega esse barco e vai lá para o meio do mar, joga a rede. A Bíblia diz que se encheu de peixes. Quando ele puxa a rede, o barco começa a afundar. E Pedro percebe que a rede vai se rasgar. Só que a partir daqui existem algumas coisas que o próprio Jesus deixa garantido a uma igreja que ele achou vazia e ele decidiu enchê-la. A primeira é que toda a igreja que está conectada ao corpo de Jesus, falando no sentido da unidade, ela sempre se moverá a partir de uma palavra. E a igreja que se move a partir de uma palavra, ela jamais terminará os seus dias em fracasso. Vou repetir mais uma vez. Toda a igreja que está conectada ao corpo de Jesus, uma vez que o Senhor adentrou o espaço vazio dela, ela passa a se mover a partir de uma palavra. Ou seja, as atitudes desta igreja não são com base em si mesma. Tudo que ela faz, tudo que ela realiza e tudo que ela acaba movimentando é a partir de uma palavra. E foi isso que Pedro disse quando ele disse: lança a rede. Ele disse: eu passei a noite toda tentando pescar e não consegui nada, mas por causa de uma palavra tua. Aleluia. Aleluia. Se eu sou a igreja, estou conectado ao corpo, o que vai me movimentar é uma palavra. E a palavra que me movimenta, ela nunca vai me deixar terminar os meus dias em fracasso. Eu não sei se você recebe, porque alguém pode até estar dizendo por aí que não é bem o horário, que não é bem o tempo, que não é bem o dia. Mas eu estou afirmando ao seu coração que se você está se movimentando a partir de uma palavra, nem se inquiete, porque vai ter que dar certo esse negócio. Se você se movimenta a partir de uma palavra que foi empenhada pelo próprio Jesus, fica tranquilo, fica tranquila, você é a igreja. E a igreja que está conectada a este corpo, que não vê parede, que não vê dificuldade, que não vê problema, até ressuscitar, ressuscitou, é uma igreja que ela está pronta para viver o sobrenatural aonde ela estiver plantada. Mas esse sobrenatural é gerado por uma palavra. Então levante a sua mão, que eu vim profetizar esta noite. Há uma palavra de Deus sobre a tua casa.
vou dizer de novo: há uma palavra de Deus sobre a sua casa, há uma palavra de Deus sobre a sua família, há uma palavra de Deus sobre a sua chamada, há uma palavra de Deus sobre a sua vocação, há uma palavra de Deus sobre a sua esperança, há uma palavra de Deus sobre a sua alma, sobre o seu íntimo. E eu vim profetizar hoje que essa palavra, ela vai ter o cumprimento, ela vai ter a realização, ela vai se concretizar. Eu quero profetizar que nada na sua história de vida, se você é alguém que está conectado a este corpo de Jesus, a sua história, por mais vazia que esteja, se ela se move a partir de uma palavra, ela não vai terminar em derrota, não vai terminar em crise, ela não vai terminar em angústia, ela não vai terminar em desespero. Levante a sua mão bem alta aqui que eu estou profetizando. Levante a sua mão mais alto que você puder e receba isto na sua vida. Receba isto na sua vida. Há uma palavra de Deus sobre a sua história, e Ele está dizendo: pode se movimentar no barco, porque aquilo que parecia vazio já não é. Uma vez que uma palavra foi colocada sobre o barco, o que Deus determinou e decretou vai começar a trazer a existência até o que não existe. Eu estou recebendo essa profecia aqui, eu quero que você pegue. Dá para você abraçar alguém do seu lado aí, trazer essa pessoa para bem perto de você, mas dá um aperto nela carinhoso. Diga para ela: nós não vamos terminar em fracasso. Diga para ela. Diga para ela com muito carinho, diga para ela profetizando, diga para ela, diga: Deus criou esse vazio só para mostrar que Ele se interessa pelo seu vazio. Diga: mas Ele trouxe o corpo que se fez a partir de uma ação do Espírito Santo para dentro da sua embarcação. E uma vez que esse corpo entrou no barco, você é igreja. Uma vez que esse corpo invadiu o vazio da tua vida, você é igreja. E se você é igreja, eu estou declarando agora: você tem uma palavra que garante um grande movimento nos próximos dias da sua vida. Se prepare. Eu não estou profetizando para 2019, eu estou dizendo que ainda este ano tem alguma coisa que vem por aí do céu na sua vida. Quem recebe essa palavra, dá um grito mesmo aí, vai bem. Eu estou com o corpo todo arrepiado, meu Deus. Eu estou sentindo algo aqui. Abra suas mãos assim. Abra suas mãos assim. Sobre esta palavra é que a sua vida se movimenta. O corpo que entrou na embarcação da sua vida, ele tem uma palavra que vai colocar as coisas em movimento. E eu já estou dizendo que tudo vai se movimentar. Pastor, é que o Senhor não sabe a noite da minha vida. É que o Senhor não sabe a noite do relacionamento que eu tive. O Senhor não sabe a noite das pessoas com as quais eu convivo e convivi. É que o Senhor não sabe a noite de lágrimas, a noite de sofrimento que fez esse barco, essa rede, tudo mais ficar tão vazio. É que o Senhor não percebeu ainda a minha história como é que está. Assim diz o Senhor Jesus: ela só esteve assim até agora, porque a partir de agora a minha palavra está começando a trazer vida para esse barco, está começando a trazer alegria para este barco, está começando a trazer esperança para este barco. Quem tem coragem de dar glória a Deus, faça isso. Deus vai colocar em movimento muita coisa que está parada na história da sua vida. Muita coisa que está parada. Eu estou dizendo: o corpo do amado Jesus chegou no barco. É o corpo da autoridade, respeitado por anjos e por demônios. E este corpo entrou, cruzou, faz parte da história da sua vida. E por isso Ele está lhe dizendo: eu não vou deixar você terminar o seu dia assim. Eu não vou deixar o seu coração terminar
profecia na sua vida. Tem algo novo chegando aí. Uma palavra vai começar a trazer a existência. Pastor, estava fechado, não está mais. Pastor, parecia impossível, não parece mais. Pastor, o médico disse ao contrário, mas a palavra está dizendo outra coisa. Eu estou dizendo a você, vai haver algo poderoso nessa situação. Adore com liberdade. Eu estou recebendo a autoridade do meu amigo Jesus para falar isto. A palavra com o corpo está invadindo a história da sua vida. Se você está conectado ao corpo, entende? Se você está ligado àquilo que o corpo está ligado, se você está envolvido com aquilo que o corpo está envolvido, se você faz parte desse movimento de unidade da igreja, eu estou declarando sobre a sua vida que algo vem por aí que vai encher os espaços vazios da sua história. Diga comigo bem alto, diga: a igreja, fale alto, que está conectada ao corpo, se movimenta debaixo de uma palavra. Diga: e esta palavra a impede de terminar os seus dias com a rede vazia. Segundo, a igreja que está conectada ao corpo, por causa de Jesus, ela passa a conhecer mais de si mesma. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? O que eu estou dizendo é que uma vez que a igreja recebeu ele, se conectou a esse corpo, passou a fazer parte desse movimento do corpo, ela passa a descobrir o que ela carrega consigo de potencial. E entenda, foi Pedro que de dentro do barco gritou e disse: eu sou um pecador. E Jesus disse: não, eu ouvi que tu dissesse que tu é pescador. Ele grita lá de dentro e diz: mas eu sou um pecador. E Jesus disse: não, eu não ouvi isso, eu ouvi que tu és um pescador. Porque a partir de agora eu estou apresentando a você que está conectado ao meu corpo, Pedro, o potencial que você carrega. A partir de agora você não vai ficar aqui jogando a rede para lá e a rede para cá. Uma palavra que você disser mudará a realidade das pessoas que estão ao seu redor. Quem está recebendo isso aí? Eu vou dizer mais uma vez para ver se você pega com os braços abertos, porque isso aqui é profecia, tá? Eu vou dizer de novo. Ele está dizendo claramente ao seu coração: a partir de agora eu estou apresentando a você o seu potencial. Você é capaz de produzir coisas no mundo espiritual através de uma palavra que você disser. E se hoje você abrir a boca naquela casa, a realidade de muita gente vai começar a mudar. A realidade de muitas pessoas vai começar a mudar. Eu vou dizer de novo: a realidade de muita gente vai começar a mudar. Porque a partir de agora, quando você abrir a boca, você vai abrir em nome dele, para ele, por ele e debaixo da autoridade dele. Eu paro aqui com o último ponto em sério que a gente precisa parar agora. Sabe o que ele diz? Lançou a rede? Lancei. Pegou os peixes? Peguei. Já está sentindo o poder do corpo em unidade? Estou. Então faz uma coisa. O que é que eu tenho que fazer? Tu sabe que se o teu barco puxar essa rede com tudo que está nela, vai afundar. Então faz uma coisa, Pedro. O que, Senhor? Chama João e tira do que eu te dei e compartilha com ele. Aleluia. Eu não sei se você vai entender a dimensão
e a profundidade disso, porque para mim custou 20 anos para eu assimilar a força do que Jesus está dizendo aqui. Custou muito para assimilar a força do que Jesus está dizendo aqui. Porque ele diz: chama João. Só que ele está falando de um barco que há poucos minutos era conhecido como um barco vazio. Aleluia. E o texto diz assim: quando ele chamou João, que veio, e João não veio sozinho, trouxe outros. A Bíblia diz que o barco, tanto de Pedro como de João, os dois transbordaram de peixe. Eu disse que não é fácil de pegar a dimensão do que ele está dizendo aqui. Porque eu estou falando de uma igreja conectada ao corpo. E a igreja que é conectada ao corpo, eu estou dizendo que ela tem uma autoridade diferente. Agora, olha que coisa interessante. Poucos minutos antes de Jesus achar aquele barco era vazio. A rede era vazia. O coração era vazio. Mas uma vez que Jesus entrou naquele barco, gente, Pedro começa a tirar peixe para dar ao outro. E quanto mais tira, mais tem. 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 E Jesus começa a dizer: aonde o corpo está conectado, coisas começam a acontecer que vão além das expectativas do dono do barco. Pastor, o que o senhor está falando? Olha o que o senhor vai dizer. Eu estou profetizando. Irmãos, hoje eu vi maluco aqui. Hoje eu vi cheio do Espírito de Jesus, irmão. Eu vim profetizar. E eu não quero nem saber como é que vai ser. Mas daqui a 10 dias tem muita gente que já vai estar agradecendo alguma coisa. Pode se preparar, porque muita coisa Deus vai começar a movimentar. Eu estou dizendo, os barcos começaram a manifestar a provisão de Deus em abundância. Todos os barcos, porque uma vez que nós como igreja estamos conectados ao corpo, é impossível, eu vou dizer de novo, é impossível que Jesus alcance um para não alcançar o outro. Eu estou dizendo que todos aqui estão debaixo da mesma promessa, estão debaixo de um mesmo milagre, estão debaixo de uma mesma dimensão profética. E eu vim profetizar esta noite na autoridade do meu Senhor. Ele vai encher a todos, e se prepare, porque você vai perceber que quanto mais tira, mais tem. Quanto mais libera, mais tem. Eu vou dizer de novo para você da glória: quanto mais tira, mais tem. Quanto mais libera, mais tem. Quanto mais entrega, mais tem. Quem está aí para receber? Vai ficar de pé para receber? Vai abrir os braços para receber? Vai pegar a profecia de braços abertos, vai? Então levante aí as mãos bem alto aí, levante e receba. Se prepare, porque daqui a poucos dias você vai dizer: meu Deus, a rede estava vazia, o barco estava vazio, o coração estava em desespero, vazio, mas uma palavra, um toque, uma ordem, um movimento de Jesus no seu corpo mudou a realidade da embarcação e trouxe tudo que não existia para o barco, de modo que não somente eu, mas todos que estão envolvidos com aquelas águas começaram a viver a mesma experiência que eu. Oh meu Deus, eu não sei se você recebe, mas eu vou profetizar. Eu estou vendo a tua família, eu estou vendo as pessoas que você mais ama e que você queria que muito, mas muito, que elas estivessem com você hoje aqui na igreja e não estão. Eu vim profetizar que essas pessoas que estão envolvidas com o mesmo movimento das águas que você, só não se aproximaram ainda. Deus vai começar a encher a tua embarcação de uma forma tão especial. Você está ligado ao corpo de Cristo. Você faz parte desse corpo. Você está conectado a este corpo de poder.
Deus que está liberada sobre o corpo vai começar a atrair pessoas que estão distantes, e elas serão cheias na mesma proporção que você. Elas serão regidas, dominadas, controladas, envolvidas pela mesma unção que está manifesta aqui neste corpo. Abra o seu coração a partir de agora, porque Deus está dizendo: ninguém da tua casa vai escapar. Eu vou dizer mais uma vez, até você dar um grito mais alto aqui dentro. Ninguém da tua família vai escapar. Fique com as mãos levantadas, se você pode, por um minuto. Se você sente a presença de Jesus, enquanto eles cantam uma canção aqui, eu quero que você abra sua boca e diga ao seu Senhor: obrigado por me trazer para este corpo, porque eu sinto que a minha embarcação já não está mais vazia. Abra sua boca e adore a Ele. Preciso orar por você. O Espírito do Senhor está me confirmando esta noite que Deus achou um vazio de pessoas aqui. Deus acabou de achar o vazio de pessoas que estão aqui. Se prepare, porque Deus vai colocar em movimento as coisas que estavam paradas. A tua família não vai se perder, não. As pessoas que você ama, enquanto você estiver conectado ao corpo, a tua família está debaixo de promessa. Vai haver uma provisão, vai haver uma intervenção, vai haver uma ação soberana e sobrenatural do Eterno. Vai haver algo que vai mudar essa realidade. Do que eu estava hoje pela manhã ministrando a um grupo grande de jovens, um grupo tão bonito de jovens, em um retiro. Enquanto eu estava falando a palavra ali, o Espírito do Senhor testemunhou algo ao meu coração, mas foi algo muito íntimo. Eu não compartilhei com eles, porque o Senhor disse que tem a ver com vocês que estariam aqui. E Ele dizia para mim: há muitos cuja fé e o coração não está conseguindo crer que este corpo aí estava representado naquele corpo que atravessou a parede, que foi ao monte, que subiu aos céus e que foi apresentado a João lá em cima como o corpo do leão da tribo de Judá. O que Deus me comunicou foi que há pessoas que chegariam aqui cuja fé, devido às batalhas, os problemas, as dificuldades, e por causa desse tempo de vazio, não conseguiram
não estão conseguindo reagir, não estão conseguindo se erguer, não estão conseguindo muitas vezes se envolver com algumas coisas grandiosas que Deus tem para elas. E o Senhor falou algo comigo e disse para mim: diga para elas que o tempo do vazio acaba hoje. Diga para elas que quem tem a última palavra não é o médico, que quem tem a última palavra não é aquele que decretou a falência, não é aquele que anunciou a guerra, não é aquele que disse que vai tudo terminar em crise. Ele disse para mim: diga a eles que quem tem a última palavra naquela embarcação sou eu. E que eu estou chegando para mudar a realidade do barco. E eu sinto o testemunho do Espírito Santo mais uma vez muito forte dentro de mim. Que me dominiquia, manu me diria, no eriaragadoria na cheta da gadobi, amacandomi da candomedia, madominiquia, mandori me dar a me diria, aragadoranacia. Eu estou recebendo o testemunho dele muito forte aqui. Chegou o dia de haver uma surpresa grandiosa no teu coração. Eu estou falando para você que enquanto aquele corpo estiver lá no céu indestrutível, o corpo de Cristo, que é a igreja, sempre continuará triunfando nesta terra. E é por isso que algo vem aí que vai mexer com a estrutura das pessoas ao seu redor. Você mesma vai cair de joelhos dizendo: Deus, eu não sou digno. E Ele vai dizer: mas sou eu quem te escolhi e te separei. Foi eu que achei o teu vazio. E eu achei para trazer à existência desse tempo vazio o que não existe. Tem algo chegando agora nas suas mãos. Dê as mãos a alguém do seu lado, por favor. Pode cantar, cante. Deixa o Espírito Santo se mover aí na sua vida. Vem sobre nós, te Chora, filha. Chora, filho. Chora, porque Jesus está achando vazio agora. Ele vai descer com curas, com sinais. Jesus ainda cura. Cadê você para gritar? Cadê você para fazer barulho e adorá-lo? Deixa a glória do corpo te envolver. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Cheio, cheio de graça, cheio de graça. 1 João capítulo 3, verso 8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus,
as obras de Satanás. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sinto algo de Deus aqui. Ele está tocando em áreas da sua vida agora, naquela particularidade. Está conduzindo a tua alma para novos dias, porque dias tenebrosos fazem parte do caminho, mas não prevalecem para sempre. Assim te diz o Senhor: o choro dura uma noite, mas a alegria está chegando por aí. Recebe o abraço do teu amigo Jesus agora, porque ele, pelo Espírito dele, está agora selando na sua alma um tempo de esperança, um tempo de vitória, um tempo de novas alegrias. Chega do vazio, é tempo de transbordar. Ele tem te visto naquelas noites, e ele tem guerreado por ti. Hoje ele está virando a página, está colocando os teus pés em uma nova trajetória. Recebe o que ele está te dando agora. Agora eu estou sentindo Jesus aqui. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você sentir a presença dele. O Deus do céu está chegando agora. O Deus do céu está chegando agora. Está entrando no barco. O vazio está acabando agora. Receba o toque dele agora. Receba a palavra dele sobre a sua vida. Veja ele colocando as coisas em movimento e trazendo à existência o que não existe na sua vida. Ele está movimentando agora. Agora eu vou deixar você dar lugar a ele. Meu Deus, que mistério é esse aqui? Tem algo acontecendo aí no coração de gente que está aqui. De gente que está aqui, ele está tocando, ele está curando. O Senhor está tocando dos pés ao alto da cabeça. Esse arrepio que você está sentindo é Espírito Santo. É o Senhor tocando no seu corpo, na sua coluna, nas suas pernas. Ele está passando a mão no seu sangue, nos seus pulmões. Se você sentir uma ânsia de vômito, corre para vomitar a enfermidade. Saúde!
Meu Deus, a glória do Senhor está invadindo o ambiente. Jesus batizou os jovens com o Espírito Santo ali. Meu Deus, quem crê nesse Deus aí da glória a Jesus? Ele está invadindo o ambiente, Ele está tocando, Ele está tocando. Permita que Ele toque, permita que Ele te envolva, permita que Ele alcance o seu corpo, a sua alma, a sua vida, porque onde havia vazio não há mais. Ele está entrando com providência neste lugar. Eu preciso que você chegue aqui, filha. Você, venha aqui. Você, venha. Eu preciso que você chegue aqui rápido, aqui na frente. É você mesmo, venha. Chegue bem perto. Feche seus olhos. O amor de Deus é tão grande. Deus sabe cuidar como ninguém. E sabe chegar na hora certa. E Ele sabe do vazio. E é justamente porque Ele sabe que Ele me disse aqui no altar que a tua história não será mais a mesma. Eu estou te vendo como uma Ana chorando, às vezes no canto, com a alma às vezes tão solitária. Mas Jesus viu e tem visto tudo. Se tu fosses contar a história, muitas coisas trariam dores, porque algumas feridas precisam ser saradas pelas mãos do Senhor. E Ele está sarando nesta noite aqui, porque ninguém te entende como Ele. Ninguém sabe de ti como Ele. E porque Ele sabe, Ele chegou aqui hoje para te dizer: eu